Que essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, Pai, que ela possa ser restaurada por essa palavra, Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito possa adentrar nesse momento, Pai, em cada lar, em cada residência, em cada trabalho, seja lá onde que essa pessoa estiver, Pai amado, nesse momento. Eu peço que o Teu Espírito venha sobre ela, Pai. Ah, meu Deus, fica à vontade para o Senhor falar Tuas verdades para nós, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. A boca é minha, mas a palavra é Tua, Senhor. Meu Deus, eu destravo nesse momento, Pai amado, todos os bloqueios das trevas que estão, Senhor, atrapalhando com que a Tua palavra adentre dentro desse coração nesse momento, ó Pai. Eu neutralizo todo o reino das trevas, ó Pai. Mas eu peço, meu Deus, que nesse momento o Senhor traga, Senhor, meu Deus, traga a paz nesse coração, Senhor. Arranca esse peso, arranca esse medo, Pai. Dá um direcionamento nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos traz dependência de Ti. Amém. Talvez você é uma das pessoas que esses dias você está pedindo a bênção do Senhor. E talvez o que você está precisando esses dias não é da bênção do Senhor, mas é do perdão dEle. E para você receber o perdão do Senhor, você precisa primeiro entender qual é o seu estado espiritual, qual é o seu estado diante de Deus. E para isso tem que acionar em você a luz do arrependimento. Porque o arrepender-se é nós mudarmos de ideia, nós entendermos onde que nós estamos. Eu gostaria de falar nessa noite sobre os pecadores educados. Essa semana eu estava viajando quando de repente eu ouvi assim no coração sobre os pecadores educados. São as pessoas que acham que não tem necessidade de Jesus. Acha que Jesus ele está direcionado apenas para os marginais, para as pessoas marginalizadas da sociedade. Acha que Jesus está apenas direcionado para o morador de rua, para o drogadito, para o vendedor de droga, para o que está traindo a sua esposa, para o que está traindo o seu esposo, para o que está perdido em meio à sociedade. Mas Jesus ele veio para todos. E esses são aqueles dias que nós precisamos entender quem é que nós somos, aonde nós estamos, de onde nós saímos, para onde nós estamos indo. Precisamos entender, precisamos filtrar o que é que nós estamos ouvindo, de quem nós estamos ouvindo. Porque nós não podemos ser ministrados por qualquer pessoa esses dias. Porque as pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus, elas estão manipulando os seus liderados. Porque ela tem a necessidade de apontar mais ou menos o lugar onde que Jesus está, quando ele não consegue sentir, quando ele não consegue entender, quando ele não consegue enxergar o caminho que Jesus está trilhando para esses dias. E é dias de arrependimento. Talvez você não tenha noção ainda do que é que o Brasil ele está começando a entrar. Talvez você não tenha noção do que é que está acontecendo, o colapso na saúde. Talvez você não tenha noção do que é que está acontecendo, o colapso financeiro, o colapso mental que as pessoas estão passando. Eu te falo como pastor e a cada momento eu escuto um membro, um amigo, um ente querido mandando uma mensagem dizendo: pastor, ore que nós contraímos esse vírus maldito. Você não está entendendo que ainda é um tempo de arrependimento para você. Você está apenas esperando que essa pandemia passe para que você continue a sua vida de pecado, vivendo desordenadamente, como se Jesus ele não estivesse esperando por você. Porque Jesus ele está esperando por você. Jesus ele aguarda por você. Jesus ele está com o coração dele queimando, esperando o seu arrependimento para que você retorne ao reino, para que você retorne ao centro da vontade dele. Esses são os dias que nós precisamos obedecer, precisamos filtrar e precisamos se engessar em Jesus. Precisamos ser a boca de Jesus esses dias. Precisamos ser o ouvido de Jesus, ouvindo o clamor daqueles que estão necessitados, para que nós possamos ir até lá, não com algo religioso, mas com algo espiritual, com algo que possa ligar novamente as pessoas ao reino. A terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo, entenda isso. E essa mensagem que eu vou trazer ao seu coração não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem de libertação. Ela só se torna uma mensagem de condenação desde quando você não se submete ao que Jesus ele estabeleceu, ao que Jesus ele vai designar ao nosso coração nesse momento. Porque toda mensagem ela gera vida ou gera morte. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia.
Sim, ela faz nós tomarmos decisão. E a pior decisão que nós tomamos é a decisão de não se decidir. É quando nós estamos naquele momento dizendo: nós não queremos isso para a nossa vida agora. Quando nós falamos: Jesus, o Senhor já passou, o Senhor está atrasado. Ou nós falamos: Jesus, o Senhor está adiantado demais. E Jesus, Ele não está nem adiantado, nem atrasado. Ele está no tempo perfeito, esperando que você se encaixe, esperando que você entre, esperando que você se habilite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu o apóstolo João. João capítulo de número 8. Vou aguardar um pouco para você achar aí. Esses são aqueles dias que nós precisamos jejuar. E não é jejuar para que a pandemia se passe, mas jejuar para que nós possamos se arrepender. Sim, para que nós precisamos compreender aonde nós estamos no meio disso tudo. Em meio a esse sistema religioso falido, em meio a essa massa que estão falando a linguagem que não é uma linguagem de amor, mas é uma linguagem manipuladora. Não é uma linguagem de vida, mas é uma linguagem cansada. Não é uns olhos de amor, mas é um olhar cansado, um olhar míope, um olhar embaçado das coisas de como deveria acontecer. João 8, a partir do verso 42. Diz assim, João 8, a partir do verso 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois procede de Deus e eu estou aqui. Pois procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? E por que vós sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala dele próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Deus, mais uma vez, eu peço que o Senhor me dê, Pai amado, intrepidez, ó Pai. Que não sejam minhas palavras, ó Pai, que eu trave em tudo aquilo que for meu, Pai. Mas tudo que for do alto, que eu seja um conduíte, Pai amado, de ouro a cada coração, Pai. A glória é tua, Senhor. Fica à vontade. A casa é tua. Eu te pergunto nessa noite: qual voz você está ouvindo? Qual voz que ecoa no seu coração? O que é que tem te cansado? O que é que tem te paralisado? Qual voz tem ecoado aos seus pensamentos? O que está mais fácil você obedecer esses dias? O que está mais fácil de você fazer esses dias? Orar para você está difícil? Ler a Bíblia para você está difícil? Talvez quando eu falo isso para você, orar e ler a Bíblia, parece algo tão de um pregador que fala em todas as igrejas, e parece que a força não vem para você e abrir um livro da Bíblia e começar a mergulhar naquelas escrituras, mas algo vívido, algo que gere vida em você, não palavras arcaicas, palavras diferenciadas que você não compreende, que você não entende nem sabe por que está lá. Eu não estou falando daquela oração medíocre porque você está com medo, porque de uma gripe que te pegou essa semana.
Eu não estou falando de algo porque você começou a ficar com medo, porque alguém próximo a você está entubado, porque alguém que você conhece está passando mal e agora você está sentindo que está próximo, que você está sentindo que você também pode ser mais um nas estatísticas e talvez você pode morrer com isso e você não quer morrer. Você tem muitos planos para você ainda. Você quer chegar a lugares distantes ainda. Talvez você está olhando para si próprio e está dizendo: eu quero ir mais longe. Talvez essa crise ela chegou para você e de alguma maneira, de algum jeito, ela atrapalhou todos os seus planos, todos os seus processos. Talvez você é alguém que acorda preocupado se você vai conseguir dormir à noite. Talvez você é alguém que olha para tudo e diz: agora acabou, não sei onde quer que eu vou chegar. E se você está assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Desperte, acorde, vamos lutar juntos, vamos orar. Mesmo você sem força nesse momento, Deus, manda o teu Espírito, Pai. Manda o teu Espírito para essa pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo nesse momento, Pai. Meu Deus, toda a camada, Pai amado, que Satanás colocou sobre esse coração, Senhor. Meu Deus, Pai, tudo, Pai amado, que está atrapalhando, todas as travas que Satanás colocou, Pai amado, para poder fechar os olhos dessa pessoa, meu Deus. Eu peço que o teu Espírito nesse momento esteja cortando, arrancando, Pai. Meu Deus, mas me dá um coração humano de novo para essa pessoa, Pai. Dá um coração de carne, Pai. Meu Deus, reconecta o espírito dessa pessoa ao teu Espírito, ó Pai. Paralisa todo o reino das trevas. Corta, Senhor, todas as cordas, quebra todas as correntes, tira todos os laços, arranca esse peso sobre essa pessoa, Pai. Meu Deus, nos dá uma voz novamente, Pai. Meu Deus, eu não peço que o Senhor volte a clamar no deserto, Pai, mas eu peço que o Senhor venha, Pai amado, falar os nossos corações, falar a nossa mente, Pai. Senhor, nós somos a Tua casa, Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu, Pai, então não nos abandone nesses dias, ó Pai. Meu Deus, mas que nós possamos entender, que nós possamos, Pai amado, ser, Pai amado, o que o Senhor nos chamou para que nós fôssemos para ser, Pai. Esses são aqueles dias que precisamos se rasgar os nossos corações, olhar de frente ao espelho, quando chegar no fundo dos nossos olhos, nós darmos uma resposta, nós desfazermos essas máscaras que nós tínhamos arrancado há muito tempo, coisas que nós tínhamos abandonado, coisas que nós não queríamos mais para nós, e agora você está pensando em abandonar, mas você não sabe para onde ir. Talvez você é alguém que está dizendo assim: Senhor, me mostre um caminho sem que seja o teu. Talvez você está dizendo assim no fundo do seu subconsciente: Senhor, me dê um calor que não seja o teu, porque eu não sou digno de ti. E nós sabemos que nós não somos dignos, e Satanás ele vem nos lembrar todo dia que nós nunca alcançaremos Jesus. Mas para nós alcançarmos Jesus, nós não precisamos correr, nós precisamos apenas nos ajoelhar, porque é Ele que vem até nós. É Ele que vem até nós quando nós quebrantamos o nosso coração. Esse é um pedido de socorro. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. O Senhor ele quer se apresentar para nós, Ele quer se mostrar para nós, Ele quer realizar Ele em nós. Para você ser uma pessoa realizada, você precisa que Jesus ele ocupe todos os espaços do seu corpo, todo o espaço da sua mente. Ele quer que você destrave. Precisamos tomar decisões aqui no centro da nossa cabeça, no centro da nossa testa. Aqui de trás dos nossos olhos existe um córtex, que é ele que faz com que nós tomamos decisões. É quando é ativado isso em nosso cérebro que nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão muitas das vezes é: eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Mas a Bíblia fala no capítulo 3 de João sobre um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3. O primeiro pecador educado que eu gostaria de falar é o religioso. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 1:
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. A Bíblia apresenta Nicodemos como um fariseu, e talvez quando nós falamos de um fariseu, talvez nós já pensamos em um fariseu de forma pejorativa, de forma negativa, de forma que alguém que nega Jesus. Mas fariseu naquela época era alguém que era dotado de conhecimento, era alguém que conhecia muito bem o que é que Jesus era e o que Jesus iria fazer aqui. É alguém que entendia muito bem o que era o pecado e por que eles se tornaram pecadores. Era alguém que conseguia ter noções de professor para poder ensinar a outros. Era alguém com conhecimento. Era alguém que talvez tinha um desejo de conhecer o verdadeiro Messias, mas quando o verdadeiro Messias chegou, eles sabiam que iria perder alguns privilégios, iria perder algumas posições, iria perder tudo aquilo que ele sonhou durante toda a infância, adolescência e juventude. Agora quando chega na sua hombridade, quando chega na sua idade, de repente aparece o Messias atrapalhando tudo, dizendo que ele tinha que abandonar os títulos, dizendo que ele tinha que abandonar os dogmas, dizendo que ele tinha que abandonar a própria forma de pensar, dizendo que ele tinha que abandonar o sonho, largar tudo, e agora seguir Jesus pelo deserto, seguir Jesus pelas Decápolis, seguir Jesus pelos lugares mais remotos, pelos lugares mais sombrios. Não era isso que eles queriam. Eles queriam o glamour da religiosidade, eles queriam os palcos, eles queriam os elogios, eles queriam ser reconhecidos do grande conhecimento que eles tinham e dos idiomas que eles sabiam falar. Eles queriam ser reconhecidos pelas grandes templos que ele tinha e os seguidores que iam atrás dele. Ele queria ser seguido porque ele não se enxergava como um publicano, porque ele não se enxergava como um leproso, ele não se enxergava como um prostituto, ele não se enxergava como alguém sujo e rejeitado pela sociedade, mas ele era alguém, um judeu que foi criado, que aprendeu o Pentateuco. Ele era alguém que tinha uma carga sobre ele, pensava muito sobre ele mesmo. Ele se achava alguém muito importante, que algumas pessoas não eram dignas deles. E talvez você hoje, 2000 anos depois, você ainda pensa muito sobre você. Talvez você acha que você carrega sobre você um nome muito grande, porque talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez a sua família foi alguém de renome. Talvez você se sente alguém muito superior porque você é pastor de uma grande igreja, ou porque você tem um dom na hora de tocar, ou na hora de cantar, ou na hora de falar, ou porque você tem uma grande empresa. Eu não sei quem você pensa que você é. Eu não sei quem você pensa que você é. E agora você quer ir até Jesus para saber quem Ele é. Quando Nicodemos chega para Jesus, eu consigo enxergar um religioso dizendo bem assim: Jesus, eu sei quem tu é, eu sei o que tu veio fazer aqui. O que é que tu tem para revelar para mim, hein, meu amigo? O que é que tu tem para revelar para mim? Eu estou na mesma categoria que você, até mais. Nicodemos era um dos 3 homens mais ricos daquela região. Ele olhou para Jesus e disse: ei, eu vim aqui à noite que eu não quero que as pessoas me vejam contigo. Eu tenho um título a zelar, eu tenho um nome. E quem és tu? Tu tem andado com prostituta, tu tem andado com pescador, tu tem jantado, almoçado na casa de publicano, na casa de ladrão. Eu quero entender o que é que tu tem para fazer. Eu quero entender o que é que você quer fazer andando com esses rejeitados. Eu quero dizer que tu és Jesus e tu não pode ser essas pessoas, porque tu tem uma promessa sobre você. Ele veio tentar mudar a ideologia de Jesus para que Jesus se comportasse como um religioso importante. E Jesus chega com a simplicidade para alguém que tinha um coração que poderia receber aquela palavra. Um coração de carne, um coração de alguém ensinável. Quando aquela voz branda de Jesus no meio da madrugada ecoa ao coração de Nicodemos, dizendo: importa-vos é nascer de novo. Dizendo assim: ei, Nicodemos, não importa o seu título, não importa por onde você passou, não importa quanto tempo você estudou, o que importa é você agora começar do zero, do jeito que eu tenho para te apresentar.
Eu vejo Nicodemos agora, com o seu olhar não conseguindo suportar aquelas palavras tão simples, mas tão profundas. Algo que veio do céu, algo que ecoou a mensagem mais limpa e pura e poderosa da Bíblia, dizendo: importa-vos é se arrepender, Nicodemos. Não importa o seu título, não importa como você sabe falar bem, não importa a sua educação, não importa se você nunca matou, não importa se você nunca adulterou, não importa se você se sente santo, você precisa de mim, Nicodemos. Você precisa se arrepender para você adentrar dentro do reino, para você participar desse poder. Nicodemos, você tem conhecimento, você agora também quer curar, então se arrependa. Nicodemos, você tem conhecimento, agora você quer ressuscitar mortos, então se arrependa. Nicodemos, você quer participar do reino, quer conhecer as coisas do céu, arrependa-se, Nicodemos. Hoje a palavra do Senhor para você é: arrepende-te, religioso. O importante não é a placa da tua igreja. O importante não é o curso que você está fazendo ou que você fez um dia. O importante não é a carga que você carrega, mas o importante é o que Jesus tem para você. O importante é o que Jesus quer de você, o que Jesus quer fazer com você, o que Jesus ele quer te indicar, o que Jesus ele está dizendo para você abandonar, o que Jesus está mandando você abraçar esses dias. Não tenha medo. Abandonar é preciso às vezes. Regressar é preciso às vezes. Ele espera por ti, mesmo que seja noite de madrugada sem ninguém vendo, mesmo que você tenha vergonha, mesmo que você tenha medo do que vão pensar. Quando você se encontrar com Ele de madrugada, Ele vai ter uma palavra de vida eterna para você. Ele vai poder te indicar algo que Ele está esperando tanto tempo para poder dizer, só para poder falar assim: eu estava te esperando, filho. Só para dizer: filho, eu tenho muito a te dizer, mas você não tinha tempo para parar e ouvir. Você tinha medo do que eu tinha para revelar para você. O segundo pecador educado que eu gostaria de falar nessa noite é o pecador que acha que tem demais. É o rico. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 19. Jesus ele está vivo, ele ressuscitou. Sim. Só Ele pode esses dias te restaurar. Mateus 19:16. Diz assim: eis que alguém chegou perto de Jesus, o consultou: mestre, que podereis fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou-o Jesus. Entenda que Jesus não respondeu, Jesus o questionou: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. A qual ele perguntou: quais? Eu escuto nesse momento uma voz de sarcasmo perguntando a Jesus: quais mandamentos? Ele era um pecador educado, gente. Ele era alguém que ele sabia o que ele queria. Ele diz assim, e Jesus respondeu: não matarás. Eu vejo o sorriso na cara do jovem rico abrir. Não adulterarás. Eu vejo o sorriso dele duplicar. Não furtarás. Ele olha e ele dá aquela gargalhada, e eu vejo ele por dentro dizendo bem assim: eu já estou salvo, nada disso eu faço. Não darás falso testemunho. Ele diz: eu vejo alguém, um jovem com seu ego inflado.
Eu vejo alguém dizendo bem assim: ei, se é disso que precisa para ter a vida eterna, Jesus, o Senhor está por fora. Eu faço isso desde criança, desde pequeno eu guardo todos esses mandamentos. O meu pai e a minha mãe, o meu mestre me ensinou tudo isso, passo a passo, eu não falho nessas coisas. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Ele diz que ele estava cumprindo todos os princípios. Ele diz que ele estava resolvido com os 10 mandamentos. Ele estava dizendo assim: eu estou pronto. Se é isso que precisa da vida eterna, por que não chegou para mim ainda? Por que ainda não estou entendendo? Por que ainda o céu não se abriu para mim? Eu faço tudo isso. Talvez você é alguém que não consegue enxergar o pecado em você. Talvez você é alguém que mente no telefone dizendo que está tudo ok, que está tudo bem. Talvez você é alguém que vai para a igreja, é alguém dizimista, é alguém que tem um cargo na igreja, é alguém que casou ainda novo, não teve ninguém antes do seu relacionamento com o seu marido, é alguém recatado, é alguém que olha para si próprio e diz: eu estou com a salvação garantida. Eu só não vou à igreja porque eu não gosto daquele povo. Eu só não vou à igreja porque eu não preciso de igreja para ser salvo. Você está certo, você que fala que não precisa de igreja para ser salvo. Você precisa de Jesus para ser salvo. Mas a Bíblia também diz que não é bom ficar sem congregar, porque a igreja é o lugar que nós nos conhecemos. A igreja é o lugar que nós encontramos as piores e as melhores pessoas do mundo. As piores para nos provar se nós somos os piores também. Aquela pessoa que você menos gosta dentro da igreja tem uma possibilidade de quase 92% de você ser igual a ela, e por isso que você não gosta dela. Porque o nosso pecado, os nossos erros e as nossas falhas sobressaem na vida de outra pessoa que nós não gostamos. Pense nisso. No verso 21, Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, Jesus entendeu o que ele queria. Vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda a certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Talvez você se encontra privilegiado no mundo. Talvez você dá graças a Deus porque você não nasceu com a cor diferente da que você tem. Talvez você se sente alguém privilegiado por essa crise ainda não bater na sua porta. Talvez você se sente alguém privilegiado por todo o conhecimento, todos os seus diplomas que você tem. Talvez você se sente alguém privilegiado por você olhar as pessoas indo à igreja e dizer: que tolos, o que é que eles vão fazer em igreja? Talvez você se sente alguém privilegiado porque você olha para um drogadito louco para fumar uma pedra e você sente dó dele. Talvez você se sente privilegiado porque toda vez que alguém bate no vidro, na janela do seu carro, você sempre tem alguma coisa para você dar. Talvez você se sente privilegiado por você estar com a sua saúde em dias, por você estar com a sua conta positiva. Eu não sei por que é que você se sente bem, mas eu te digo que ainda você precisa do Senhor. Jesus ele estava dizendo assim para aquele jovem rico: você faz tudo, mas você precisa amar o próximo como a ti mesmo. E o que é amar o próximo como a ti mesmo? É você ter muito e abrir mão para que o que tem menos ficar parecido com você.
E quando aquele jovem rico, ele olhou para ele e disse: mas isso aqui, talvez ele diga, talvez isso aqui foi uma herança dos meus pais, foi ele que suou. Aquele miserável ali, não, ele não merece ser igual a mim. Talvez aquele jovem rico disse: mas foi eu que suei, foi eu que trabalhei, foi eu que tive que abrir mão de coisas para eu estar aqui. Talvez quando ele olhou para os discípulos de Jesus e viu a simplicidade deles, disse: eu segui Jesus, eu abandonar o conforto da minha casa, eu abandonar o serviço dos meus serviçais que traz tudo à minha mão, para eu poder aventurar, viver de ofertas de pessoa. Ele se entristeceu quando ele ouviu aquelas palavras, ele se sentiu perdido. Talvez Deus está te chamando para você ser um missionário, talvez Deus está te chamando para você ser um pastor, para você ser alguém que vai ministrar, alguém que vai servir pessoas, e você está lutando, está relutando disso e não consegue se enxergar, porque você tem muito. E o muito de algumas pessoas é milhões, mas às vezes o muito de alguém é uma casa, talvez o muito de alguém é um carro, talvez o muito de alguém é o seu ego inflado. O que é muito para você, que você não consegue abandonar, não consegue deixar para poder seguir a Jesus? Talvez o seu muito é um relacionamento, talvez o seu muito é uma amizade, talvez o seu muito é um lugar geográfico. O que é que te trava, o que é que te paralisa? Não importa o que é que está te parando, é terreno, é passageiro. A Bíblia diz que nós somos uma neblina que logo se evapora, que logo se passa, que logo some, que logo se dissipa, que não deixa raízes. O mais interessante dessa doença, desse vírus, é que nós falamos assim: mas eu vi ele passando na minha porta ontem, eu vi ela de pé ontem, eu vi ela no mercado, eu vi ele em tal lugar assim. Como assim ele morreu? Como assim? É só para dizer que nós não somos eternos aqui nessa terra, que nós estamos de passagem. A nossa alma é eterna. E para onde você está conduzindo ela? Para onde você está conduzindo a sua alma? É para aqueles que se tiram em paz, falaram: não, ainda bem que essa doença aí só pega só em pessoas velhas, só pega em pessoas idosas, só pega em pessoas que já têm um prognóstico já pendendo a esse problema. E de repente surgem as variáveis e as pessoas começam a ter medo. Elas começam a mais se retrair, elas começam a pensar mais um pouco. Aquilo que não era mais importante agora começa a se tornar importante, agora começa a se tornar medroso, começa a se tornar algo que traz medo. Aquele amigo que estava bem de vida, agora de repente está dizendo: eu fui demitido, eu não sei o que é que eu vou fazer. O seu patrão já dando algumas notícias, já quase indicando, dizendo que vai fechar a empresa, e você está, meu Deus, e agora? Talvez seja esses dias que você está gritando: meu Deus, e agora? Deus tem uma resposta para você. Deus, Ele tem uma solução. Não se desespere, não, calma, para tudo, não se desespere. Talvez você está com medo de perder seu ente querido, talvez você está com medo de perder aquela pessoa que você ama tanto. Calma, espera, volta, regressa. Deus, Ele tem algo para poder tratar com você primeiro. Tem curas de pessoas aí dentro de você, tem poder dentro de você armazenado, tem poder dentro de você congelado, paralisado. Solta isso para fora. Arrepende-te, se reconecta ao reino. Basta uma palavra, basta uma palavra sua, em conformidade com a palavra de Deus. Tudo que pedires em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado. É tudo. Qual é a porcentagem de tudo? É 100%. A Bíblia diz, Deuteronômio 28, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. O livro de Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados. São promessas que nós não estamos tomando posse, porque nós achamos que essas promessas, ela depende da nossa santidade, da nossa purificação, depende dos nossos trabalhos, dos nossos atos, depende das nossas obras religiosas, depende das nossas riquezas.
Tudo isso depende apenas de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração sincero e de alguém que entendeu o que é o amor. E o último pecador educado que eu gostaria de falar nessa noite é sobre Pilatos, o homem que teve a maior oportunidade do mundo e deixou passar. É aquele que, se entenda, no primeiro pecador, Nicodemos, a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus de madrugada. O segundo pecador, ele foi procurar Jesus para saber como é que ele conquistaria a vida eterna. Mas para o terceiro pecador, a Bíblia diz que levaram Jesus até ele. Levaram Jesus até ele e ele começa a observar um governador. Vem aquele homem atravessando já com o seu rosto um pouco deformado, que tinha tomado algumas bofetadas quando ainda estava sendo interrogado ali pelos membros Caifás. E aquele homem, Pilatos já tinha recebido já o comunicado da sua esposa Cláudia, dizendo: ei, vai aparecer um homem para você hoje conversar com ele, não se meta com ele porque ele é justo. Quando de repente aparece aquele homem chamado Jesus, aquele mesmo que João diz: esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que tinha um semblante de paz, aquele que carregava com ele vários anjos, aquele que carregava com ele um poder, uma divindade, carregava algo que quando ele entrava em um hemisfério, quando ele entrava dentro de um ambiente, os demônios se retraíam, os demônios paralisavam, dobravam o joelho e começavam a adorar ele. Quando aquele homem chamado Jesus chega diante de Pilatos, Pilatos diz: quem é esse homem que com tamanha simplicidade ele me constrange mesmo antes de abrir a boca? Quem é esse homem que carrega todo esse poder? Quem é esse homem que está fazendo eu tremer mesmo sem conhecê-lo? Quando Jesus ele chega no ambiente é assim. Quando Jesus ele chega no ambiente, ele traz paz, ele nos traz arrepio, ele nos traz às vezes temor, às vezes não nos traz temor, ele nos traz tremor. Ele faz nós entendermos que nós somos homens dependentes dele, para nós podermos se reconectar no reino. Quando Pilatos chega para ele, pergunta qual é a acusação contra esse homem. Esse homem está fazendo um motim, ele está dizendo ser o filho de Deus, ele está dizendo ser rei dos judeus. E no capítulo 18 de João, Pilatos faz uma indagação para Jesus: és de fato o rei dos judeus? E Jesus responde: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Pilatos ele pergunta: e o que é a verdade? E a Bíblia diz que Jesus ele fica em silêncio, porque ele já tinha apresentado no capítulo 14 de João, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 17 de João, verso 17 diz: a minha palavra é a verdade. No capítulo 8 de João, verso 32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Um pouquinho antes do capítulo 8, quando nós iniciamos aqui, Jesus ele chega para poder quebrar esses julgos, ele chega para poder quebrar as ideologias, ele chega para dizer assim: Pilatos, você precisa de mim. Pilatos, você precisa se render. Talvez no silêncio, nas entrelinhas, aonde que não foi escrito aqui em nossas Bíblias, Jesus teve uma conversa olhando no fundo dos olhos de Pilatos, dizendo: olha, a crucificação é necessária, mesmo que você não queira. A crucificação é necessária, mas isso não vai me segurar por muito tempo. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Pilatos, eu vou vir aqui ainda, Pilatos, mas tu precisa entender quem eu sou antes que eu ressuscite, porque a oportunidade para você está sendo diferenciada de alguns outros. Porque Pilatos, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Mas você está me vendo, você está ouvindo a minha voz. Eu estou aqui no ápice para poder terminar e começar algo novo. Pilatos, antes de eu terminar, você precisa estar decidido, Pilatos. Você está pronto, Pilatos, para poder abandonar o governo, para poder abandonar a política, para poder abandonar os sonhos seus, Pilatos. Pilatos não estava pronto para aquilo. Talvez seu coração nesse momento está apertando.
Talvez seu coração nesse momento ele está batendo em uma frequência que ele bate assim poucas vezes durante a semana ou durante a sua vida toda. Eu sei que o Espírito Santo ele está aí perguntando para você. Eu sei que o Espírito Santo nesse momento ele está ministrando sobre você. Porque é tão difícil, porque quando fala dessa decisão parece ser algo tão assustador, tão confrontador. Porque seguir, porque abandonar é tão difícil, porque deixar esse pecado é tão difícil. Eu sei que o Espírito Santo está aí porque Ele está aqui dentro desse ambiente. Eu tenho certeza que o poder dEle está nesse momento, indo em todos os lugares aonde que essa voz está ecoando. Eu te digo, não relute nesse momento, mas arrependa-te. Se entregue a Jesus nesse momento. Se entregue a Jesus nesse momento. Não importa a sua história, não importa de onde você veio, o que importa é hoje a verdade está diante de ti. Se arrepender é preciso, é necessário. Um dia você será julgado por essa palavra que você ouviu aqui nessa noite. E onde você está nesse momento, eu gostaria de orar por você. Rose, Dani, baixa sua fronte. Vou pedir que Deus ele dê forças para você nesse momento tomar a decisão necessária. Tira o medo. Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo. Sim, ele vive. Ah, Espírito Santo, vai ao encontro desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente. Ah, liberta-nos de dentro para fora. Que ele, que ela nesse momento possa abaixar as armas. Pai amado, que essa fome, Pai amado, que essa sede que essa pessoa começou até agora por Ti possa aumentar, Senhor, em uma quantidade muito grande, que ela não consiga suportar e que ela se renda. Que essa fome que começou nesse exato momento por Ti, ó Pai, possa ser saciada somente por Ti. Meu Deus, que ela não procure outros caminhos, outras pessoas, outras palavras, ó Pai, mas que Tu seja suficiente para elas, ó Pai. Ah, meu Deus, esse que está nesse momento pedindo perdão pelos pecados, ó Pai, perdoa, Pai amado. Libera, Pai amado, um bálsamo sobre a vida dele, sobre a vida dela, Senhor. Dá um direcionamento para esses dias, ó Pai. Ah, meu Deus, que todas as orações dessa pessoa, Senhor, daqui para frente, Senhor, seja uma forma de adoração, Pai. Meu Deus, escuta o nosso louvor nesse momento. Nós queremos cantar para Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos cantar aqui mais um hino e nós iremos encerrar. Fica com Deus, que Deus Ele abençoe a sua semana. Não tenha medo, avance, lute. O Senhor está aí com você no meio dessa batalha. Você não está só. Você pode estar esquecido por pessoas, mas por Jesus não. Ele é o poderoso, Ele é o Rei da glória. Ele te ama.